Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Era do Abismo, e quero falar sobre O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur, que é um romance histórico da saga do Rei Arthur, da Excalibur, da Grã-Bretanha, e etc. Então, isso aqui eu vou dar uma análise sobre os 3 pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro aqui. Então, se você também gosta de escrever e contar essas histórias, esse vídeo é ideal para você ver como que o Bernard Cornwell contou essa história aqui, que ele foi bem assim, corajoso, né, em contar uma história que é tão clássica do jeito dele, e ele fez isso de uma maneira muito boa, tá? Então, para você que quer essas histórias, eu acredito que o Bernard Cornwell é uma leitura excelente, seja qualquer tipo de história que você conte, mas se você também tiver interesse de ler, também pode te ajudar a ver alguns pontos interessantes nesse livro, e se você não leu ainda, não tem spoiler, e pode também te ajudar a decidir se você quer ler esse livro ou não. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia na rede social. O primeiro ponto que eu adorei desse livro aqui é como que ele é aberto a interpretações. É uma ficção histórica, tá? Tá contando fatos reais de uma maneira fictícia, mas a questão é que era um povo em que tinha muita ligação com a fé, tá? Eles ainda tinham, assim, muito misticismo na cultura deles. Então tem druidas, tem magos, sabe? Tem sacerdotes, tem vários tipos de magia rolando. E a questão é, o livro não tem magia do tipo bola de fogo, do tipo luz mágica, do tipo gente voando, tapete voador, não tem nada disso, tá? Então, mas quando eu li esse livro tem um tempinho já, eu fiquei um pouquinho, tipo, aconteceu mesmo algo místico aqui ou não, sabe? E o Bernard de 30 anos, né, percebe como que essa foi a intenção, essa dúvida foi a intenção do Bernard Cornwell. Então, se você quiser ler com um olhar, uma interpretação mais mística de que de fato há magia acontecendo em alguns trechos, você pode à vontade imaginar que de fato houve algo místico naquele trecho. Mas se você quiser ler como algo brutalmente histórico, sabe, puramente histórico, algo mais cru, algo totalmente realista, também é possível, tá? Os momentos em que algo místico acontece são momentos que ficam abertos à interpretação, sabe? Então, você consegue ler como você quiser esse livro, né? Especialmente essa questão, né, do misticismo, da crendice daquela época, daquele povo. Então é muito interessante por isso. Vários livros tentam trabalhar com esse tipo de abordagem, se algo foi real ou não. Eu até cito aqui o livro Guanabara Real, A Cova da Morte, que é do Ernesto Tavares, da Nicole Witter e do A.Z. Cordenonce, em que o personagem de Enéas é um dandy místico, né? Ele é expert em animais exóticos, em venenos exóticos, mas ele também é expert em conhecimentos ocultos, né? Religiões ocultas e etc. Então tem vários momentos nesse livro, que é brasileiro, tá? A Cova da Morte, em que você pode achar que, de fato, esse personagem teve uma experiência mística e transcendental, ou você pode achar que ele estava chapado de chá de cogumelo, sabe? E que o que aconteceu ali foi puramente ilusão dele, sabe? Você interpreta como você quiser. E esse trio, né, fez isso muito bem. Eu diria que tão bem quanto o Bernard Cornwell fez isso. Então são 2 exemplos do mesmo tipo de abordagem. Se algo que aconteceu foi real, algo foi realmente... Se o que aconteceu foi místico ou não. Foi só livre interpretação, livre associação das pessoas que quiseram acreditar nisso. O terceiro ponto aqui é o ritmo próprio que essa narrativa tem. É um livro que eu senti dificuldade de ler a primeira vez que eu li. Na verdade, eu comecei a ler, eu achei muito chato, eu larguei a leitura. E aí, depois de muito tempo, eu falei, não, cara, é Bernard Cornwell, eu tenho que ler, nem que seja para não gostar, mas eu vou ler até o final, vou dar uma segunda chance pro livro. Eu nunca desisti do livro, eu só deixei para depois. E quando eu li esse livro pela segunda vez, eu adorei a narrativa e fui até o final. Eu não recomendo esse livro se você for um leitor iniciante, tá? Se você está começando a ler seus primeiros livros,
eu recomendo uma leitura mais leve. Tá até aqui, por acaso, tá aqui a mãos o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Mas justamente, essa aqui é uma leitura bem mais sucinta, bem mais simples, bem mais fluida, tá? Que é um livro fluido, vai para outro multiverso. Nessa aqui, eu acho que você precisa já ter, assim, uma bagagem de leitura, já ser um pouco mais calejado. Porque esse livro não se divide em capítulos. Ele tem 5 partes, tem um epílogo e tem nota do autor. Tem, acho que, prólogo, tem um prólogo, direto, começa logo no não lembro agora. Mas, enfim. Primeira parte, não tem prólogo. É a primeira parte. Então, assim, cada parte do livro tem quase 100 páginas, sabe? Mano, e é pesado você ficar lendo um livro assim, que é 100 páginas sem subdivisão, sabe? 100 capítulos. Mas, ao mesmo tempo que isso, eu acredito que pode ser desconfortável para muitos autores, tá? Desculpa, para muitos leitores. Eu admiro a autenticidade do Bernard Cornwell de contar a história no ritmo dele, do jeito dele. Eu acho que todo mundo deveria contar as suas histórias do seu jeito, do seu ritmo. O que não quer dizer que sempre fique bom. Pelo contrário, você tem que compreender que há um risco de você perder leitores, sabe? Toda decisão que você toma fora da caixa, ou qualquer coisa que você faça mal feito, mesmo que seja dentro da caixa, você corre o risco de perder leitores. E ninguém quer isso, sabe? Então, mas o Bernard Cornwell, ele soube fazer do jeito dele. Então, se você quer um bom exemplo de um livro que é contado num ritmo que é fora dos padrões e que consegue ser uma leitura interessante e prazerosa mesmo assim, recomendo fortemente a leitura desse livro aqui. Eu já, inclusive, resenhei um outro livro do Bernard Cornwell bem mais recente, que é o 1356. Tá aqui no canal essa crítica desse livro, tá? Essa análise desse livro. E a narrativa do Cornwell mudou muito de lá pra cá, tá? Eu acho que hoje em dia a leitura dele é muito mais acessível, tá? Muito mais fluida do que era nessa época daqui. O que não quer dizer que um livro é melhor do que o outro, tá? Não quer dizer que por isso ele melhorou a escrita dele. Ele apenas mudou a forma de narrar dele, como todo mundo muda ao longo do tempo. Então eu acho que é uma leitura muito interessante você analisar esses dois extremos. O Rei do Inverno, que é um dos grandes clássicos do Bernard Cornwell, e o 1356, que é um dos livros dele mais recentes, e que são livros muito diferentes do mesmo autor. Esse aqui, no caso, é um livro que tem um ritmo de narrativa próprio, é um ritmo muito extenso, é uma maratona, sabe? Se você gosta de maratona livros, excelente, tá? Se você gosta de doses menores, já é um desafio para você, mas acho que tudo, não importa o seu estilo de leitura, eu acho que essa leitura aqui é totalmente válida para você. O terceiro ponto é como que o Cornwell trouxe um equilíbrio entre a fidelidade e a inovação dos arquétipos que ele traz aqui. Ele fala aqui, obviamente, de heróis clássicos que, assim, que quase todo mundo conhece, sabe? Quase toda pessoa da face da Terra, quase todo mundo, não é todo mundo, óbvio, mas quase todo mundo conhece, já ouviu falar de Rei Arthur, de Merlin, de Lancelot. Então, o Bernard Cornwell, ele traz a visão dele, desses personagens, tá? Ele se esforça para ser fiel à história, tá? É uma ficção histórica, então ele se dá pouca liberdade poética, né? Ele inventa, lógico, diálogos, ele inventa cenas que a gente não sabe se aconteceu ou não, mas é a forma que ele usou para narrar essa história, tá? Mas, assim, ele traz, por exemplo, o Rei Arthur. Ele não é o rei, né? O Arthur. O Arthur, ele é um herói máximo, sabe? A armadura dele brilha, sabe? Ele é muito carismático, todo mundo adora ele. Ele une as pessoas, tá? Ele não é perfeito, ele toma decisões equivocadas até, sabe? Mas ele é o exemplo, o arquétipo de um herói. Enquanto o Merlin é o arquétipo do sábio, né? Alguém que é à frente do seu tempo, alguém que é mais inteligente do que os outros, alguém que tem uma vasta gama de conhecimento. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a Morgana, por exemplo, muitas vezes é tida como uma vilã nas histórias do Rei Arthur. Aqui ela é uma personagem totalmente empática, sabe? Aqui você não tem como não gostar da Morgana. Então a relação dela com o Arthur
foge aquele arquétipo antigo, né, que é um arquétipo de heroísmo e vilania, tá? Aqui a Morgana é uma personagem empática, e isso faz sentido dentro dessa narrativa, mas foge do que a gente está acostumado. E o Lancelot é um cuzão nesse livro aqui. Então a imagem também do Lancelot ser um herói, sabe, tão valoroso quanto o Arthur, ser o melhor amigo do Arthur, esquece. Aqui o Lancelot é outro personagem, nada a ver com o herói clássico que a gente está acostumado, tá? Então, acaba que, enfim, no fim do livro, um ponto interessante, o Cornwell, ele explica tudo que ele trouxe que é fato histórico, tudo que ele trouxe que é licença poética. Então, por exemplo, se o Arthur foi real, e se o Merlin foi real, eles não foram contemporâneos, tá? Então isso já é por si só uma liberdade poética. O que muitos tentam adaptar é dizer que o Merlin é um posto. Ele é o arquidruida, tá? E era o título, tá? Então houveram vários Merlins que ocuparam esse cargo, sabe? Essa é uma das justificativas que trazem para trazer o Merlin como uma figura anacrônica, tá? Mas ele explica, o Lancelot ele é um que totalmente não existiu. O Lancelot é um cara zero histórico, tá? O Lancelot, na verdade, ele surgiu primeiro como um concubino da rainha Guinevere, tá? Algo que é histórico naquela época. Rapidinho, tá? Um parênteses histórico aqui. Era comum na cultura celta que os homens fossem para a guerra e que as mulheres tivessem concubinos enquanto os homens estavam guerreando. E os celtas, eles tinham aquele elmo de chifre, que não era um elmo de batalha, era um elmo cerimonial, tá? Era um adorno para cerimônias que eles usavam, eles ligavam muito o chifre, o corno, à figura de sabedoria, tá? E aí, as outras culturas que viam esse pessoal que tinha ali, de um lado, um elmo de chifre cerimonial, e de outro lado, mulheres que tinham a liberdade de transar com outros homens enquanto o marido estava em guerra, aí eles começaram a associar, tá, a magética do corno a quem o homem que é traído, que é chifrado. É aí que surgiu essa analogia do corno, né? Então, se essa mulher transa com outros homens, você é corno. Isso é coisa de corno, né? A origem histórica desse apelido pejorativo, né, vem disso. Então, mas em uma das ficções da história da Távola Redonda, a Guinevere tinha um concubino que se destacava, que era o Lancelot. E aí, em outra atualização, esse concubino se tornou também um cavaleiro do rei Arthur. E aí surgiu a nossa magética do Lancelot. Ele é um personagem que ele é 100% fictício, tá? Ele não tem uma gota de realidade na origem dele. Então, para também não abrir mão de alguém que é tão icônico pro mito do rei Arthur, o que o Bernard Cornwell fez foi trazer um cara que existiu. Ele pegou um nobre que se destacava naquele contexto e disse que aquele cara era o Lancelot, tá? Então ele decidiu a poética de usar a figura histórica e botar nele o Lancelot e tentou buscar aí um equilíbrio entre a ficção e a realidade. Então, assim, acho que dos livros históricos que eu já li, esse aqui é um dos melhores, que traz, assim, uma licença poética junto de uma fidelidade histórica, tá? Nem tudo que a gente lê é fato, mas o autor se presta a explicar aquilo que ele imaginou, aquilo que ele inventou, tá? E como que ele fez isso não porque ele quis fazer, mas sim para trazer um diálogo com a realidade que ele estava representando naquele livro. Então, em resumo, os 3 pontos de hoje que eu acho mais interessante nesse livro aqui são como que esse livro aqui ele é aberto à interpretação, tá? Como que tem um ritmo de narrativa próprio e também como esse livro traz um equilíbrio entre a fidelidade histórica e a licença poética dos arquétipos que ele traz do jeito dele, usando alguns de forma bem fiel à imagética que nós temos popular, tá? E como ele também recria aqueles personagens que ele achou que eram necessários ser recriados para trazer uma história mais interessante e também se manter fiel aos fatos históricos que ele está representando aqui. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social com
comenta aqui quem é o seu herói favorito, quem é seu personagem favorito dos mitos de Arthur. O meu é o Lancelot, mas de jeito nenhum esse Lancelot. Quem mais gosta dos mitos de Arthur é o Lancelot. Mas, cara, e por isso mesmo eu gosto tanto de conhecer esse Lancelot, que ele não tem nada a ver do que eu gosto no Lancelot. Então eu me divirto ver como é possível você criar qualquer história com qualquer arquétipo e pode ficar bom. Nem sempre fica bom, mas a possibilidade sempre existe. Comenta aqui quem que você prefere, se é Morgana, se é Arthur, Merlin, Tristan, Percival, etc, Galahad, etc. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo sobre mercado editorial, cultura pop e escrita criativa, às vezes mais de um mesmo tempo, todo dia de 2020. Então, até amanhã.